Dando continuidade ao nosso módulo de Sistemas de Aviação Civil, hoje nós vamos falar sobre conferências de aviação civil. Como eu falei no final do vídeo passado, na medida em que o avião foi sendo melhorado, foi sendo aprimorado, foi sendo utilizado, começaram a surgir alguns problemas. A bem da verdade, alguns desses problemas já existiam desde o balão, porque quando começou a utilização do balão em larga escala também, começaram a surgir as primeiras questões sobre o espaço aéreo. Eu posso cruzar a fronteira de todo mundo? Eu posso entrar na área de todo mundo? Como é que fica esse negócio? Mas esse é assunto para esse nosso vídeo. Bom, eu espero que ao final desse vídeo, ao final dessa aula, você seja capaz de contextualizar as questões sobre a soberania do espaço aéreo, exatamente isso. A quem pertence o espaço aéreo? Posso ir, posso não ir? Você pode pegar um avião e sair voando por aí? Não. Então eu espero que você consiga contextualizar ao final desse vídeo essa questão da soberania do espaço aéreo. Que também você seja capaz de listar as principais conferências de aviação, destacando o legado de cada uma. Houve várias conferências de aviação, eu vou citar algumas aqui que são importantes para você. É importante que você saiba ao final desse vídeo qual é a conferência e o que ela deixou, né, de legado para a aviação. Também é importante que você consiga explicar o processo de criação da OACI, Organização da Aviação Civil Internacional, como consequência direta da Convenção de Chicago. Então já saiu um spoiler aqui para você, né? Você já sabe que houve uma convenção em Chicago, nos Estados Unidos, e que esta convenção criou a OACI, Organização da Aviação Civil Internacional. Para isso, nós vamos aqui pelo nosso roteiro: natureza jurídica do espaço aéreo, convenções e conferências internacionais de aviação civil e criação da OACI. Tranquilo com isso? Então, vamos lá ao nosso primeiro ponto aqui do roteiro: a natureza jurídica do espaço aéreo. Como eu falei, criado o balão e depois criado o avião, né, surge esse problema. Vem cá, e o espaço aéreo, como é que fica? Né, eu posso voar? Não posso voar? Eu já disse para você aqui no vídeo passado que dois países dominavam o mundo nessa época aí, na virada do século XIX para o século XX, que eram a Inglaterra e a França, até por força de todo o histórico colonial, de toda a revolução industrial, né? A Inglaterra e a França eram os dois países ali de domínio do mundo. A Inglaterra era o centro financeiro e a França era o centro cultural, o centro tecnológico, científico, né? E a Inglaterra era um local onde estavam os grandes bancos e o dinheiro fluía todo para lá, ou de lá também para outros lugares. Então, esses dois países se manifestaram. E esse pensamento desses dois países importava muito nesse momento, porque eles tinham realmente primazia aí sobre o mundo. Lembre que a gente está aí, antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ainda não tinham se tornado a potência que eram. Então, que são, né? E aí a gente tem esses dois pensamentos. A inspiração inglesa, que diz o seguinte: os ingleses disseram, não, nós vamos defender que o espaço aéreo em cima do país pertença ao país. Era a soberania do espaço aéreo. Ótimo, né? Interessante. Já os franceses, com aqueles ideais deles de igualdade, liberdade e fraternidade, diziam, não, o país é dono do território, mas o espaço aéreo é livre, pertence a todo mundo. Imagina aí o quão libertário esse pensamento não era e o quanto hoje ele seria inviável, né? Mas havia essa corrente francesa muito forte também. E aí o que acontece? Essas duas correntes de pensamento, e cuidado porque elas caem na prova da ANAC: inspiração inglesa, soberania; formação francesa, livre circulação. Isso você precisa saber, tá? Essas duas correntes de pensamento geraram várias teorias. Essas teorias que foram sendo discutidas ao longo do tempo, e aí só para te deixar ciente de uma coisa, isso era tão complexo que isso só foi resolvido em 1944, tá? O martelo sobre isso só foi batido em 1944. Uma discussão que começa ali em 1890 e alguma coisa, que tem o seu auge em 1910 e depois ela flui
Em 1919 tem um ponto muito importante, que é a própria Convenção de Paris, que a gente vai falar daqui a pouco, mas isso só vai ficar resolvido em 1944. Veja como era difícil falar sobre esse assunto naquele período. Hoje, para nós, é muito claro que o país tem que ser dono do espaço aéreo em cima do seu território. Isso é muito claro para a gente hoje. Mas essa convicção foi construída ao longo de muito tempo e muita discussão. E surgiram 4 teorias. A teoria da liberdade do espaço aéreo, que era direto do pensamento francês, que era dizer, não, essa teoria defendia nas convenções que havia que o avião podia circular para lá e para cá sem problema. Havia também a repetição do pensamento inglês, que era a teoria da soberania, que dizia, não, acima, né, no espaço aéreo sobrejacente, ou seja, acima e contíguo, é isso que significa sobrejacente, né, acima e contíguo ao país é o espaço aéreo do próprio país. E aí surgiu uma teoria que era mais ou menos ali, falou assim, não, vamos dividir o espaço aéreo em zonas por altitude, e aí até determinada altitude é livre, e acima, até determinada altitude, você tem que pedir autorização, e acima dessa altitude o trânsito é livre, o espaço aéreo é livre. Era uma tentativa de juntar as duas anteriores, né? Você dividia o espaço aéreo em camadas ou zonas, por isso que é a teoria das zonas de ar territorial. Você dividia em camadas ou zonas e permitiria o voo em umas zonas e em outra não, só sob autorização. Era uma mistura do pensamento inglês com o pensamento francês. Fazia um certo sentido até. E por fim, lembre-se que nós estamos aí num período, essa teoria do período entre guerras, então o mundo estava muito ainda agitado com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial e já se preparando para fazer a Segunda, né, infelizmente. E aí a gente tem uma teoria da liberdade restrita do espaço aéreo. Veja que o próprio nome já é um negócio estranho, né? Se é liberdade, como é que é restrito, né? Como é que eu posso restringir algo que é livre, né? São antagônicos os conceitos, né? Se você é livre, você não pode ter restrições, né? Mas essa teoria dizia o seguinte, se você tiver força, armas para dominar o espaço aéreo, para subjugar o espaço aéreo, ele é seu. Significa que um país mais forte podia tomar o espaço aéreo de um país vizinho, né? Era uma teoria beligerante, né? Belicosa, aí, ligada à guerra, mas era um pensamento também que foi colocado para discussão. Aí prevalece a teoria da soberania, tá? Já na primeira Convenção de Aviação Civil Internacional, ela fica ali em banho-maria, mas na Convenção de 44, é isso mesmo. E aí vamos a essas tais convenções ou conferências, né? Bom, o avião foi inventado antes da Primeira Guerra Mundial, né? O voo do Santos Dumont em 1906, o dos irmãos Wright foi em 1903, mas não era propriamente um avião, estava mais para um motoplanador. E a partir do invento do Santos Dumont, da solução que o Santos Dumont trouxe para o aparelho, outros inventores ali, o Voisin, o Blériot, vocês viram eu falar desses caras no vídeo passado, eles começaram a trabalhar e os americanos também, e o avião começou. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, o avião já é usado, a Primeira Guerra Mundial, desculpem, o avião já é usado como arma de guerra. Era um aviãozinho feinho e tal, pequenininho e tal, mas já era usado como arma de guerra e uma arma devastadora, porque não se esperava um ataque aéreo numa guerra, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Mas logo após a Primeira Guerra Mundial, a sociedade pensou o seguinte, olha, a gente precisa colocar padrão, colocar freio nesse invento. Por quê? Porque ele tem um poder de destruição em massa muito grande. Então a gente precisa legislar sobre isso. E aí eu vou colocar 2 marcos aqui para a gente falar dessas convenções. O primeiro marco é a Primeira Guerra Mundial e o segundo marco a Segunda Guerra Mundial. As guerras trazem um implemento muito grande de tecnologia. Elas aceleram os processos de uma maneira que só uma guerra consegue fazer. Então, por isso que as guerras normalmente são marcos históricos importantes para entender o que aconteceu depois da guerra. E aí nós temos, logo no final da Primeira Guerra Mundial, a assinatura de um tratado, o Tratado de Versalhes, e fica combinado ali, na mesma época,
uma convenção para tratar de aviação civil. É a Convenção de Paris, em 1919. Você precisa saber a cidade, o ano e do que tratou a convenção, tá? A Convenção de Paris, em 19, ela coloca a teoria da soberania, né, de origem de pensamento inglês, como uma das mais viáveis, mas ainda não bate o martelo. Ela trata da internacionalização do avião, do aparelho, dos voos internacionais, que começam a surgir logo aí, depois da Primeira Guerra Mundial, e ela cria um órgão internacional, uma comissão internacional, para tratar dos assuntos da aviação, que é a CINA, Comissão Internacional de Navegação Aérea. Tem muita questão na banca da ANAC sobre a CINA, perguntando quando foi criada. Então, Comissão Internacional de Navegação Aérea foi criada em Paris em 1919, tá? Na Convenção de Paris. Houve outras convenções, mas a segunda mais importante é a Convenção de Varsóvia, que ocorreu em 1929. Ali em 29, na Convenção de Varsóvia, organizaram alguns documentos sobre aviação civil, inclusive nós vamos estudar aqui, não nessa disciplina, mas na próxima, o bilhete de passagem, o ticket de bagagem, a gente vai estudar sobre tudo isso. A Convenção de Varsóvia, em 29, ela estabelece responsabilidade da empresa aérea, do transportador, sobre as pessoas transportadas e sobre a carga transportada. Não havia uma legislação que dissesse, olha, a empresa aérea é responsável pelos passageiros, ou a empresa aérea é responsável pela carga. E a Convenção de Varsóvia traz essa legislação, cria essa legislação. E aí, no segmento, eles criam o bilhete de passagem e a nota de bagagem. Então, Varsóvia 29 também é muito importante para você. Temos uma outra convenção, dessa vez em Roma, em 1933, que vai falar sobre danos causados a terceiros na superfície. Uma legislação bem específica que trata desse assunto, que é o seguinte: um avião caiu sobre a propriedade de alguém. Quem é que indeniza a família que teve esse prejuízo? Porque, né, houve prejuízo causado ali pela atividade aeronáutica. Quem é que vai indenizar? É o explorador, o proprietário da aeronave. Mas isso só ficou claro na Convenção de Roma, em 1933. Então, Roma, 33, danos causados a terceiros na superfície. Tranquilo? Aí vem a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial dá uma pausa nisso tudo, porque se os países estão brigando, não dá para ter convenção para conversar sobre nada, né? Tá um enfiando a faca no outro, um jogando bala na bomba na cabeça do outro. Quando a guerra termina, ali no final da guerra, os americanos, inteligentemente, percebem o seguinte, cara, a guerra criou infraestrutura, né, em vários locais. Claro, a Europa não, porque a Europa estava totalmente destruída, mas mesmo assim, criou infraestrutura em vários locais. O avião se desenvolveu em 5 anos de guerra, ele acelerou 50 anos, tá? Há um estudo que fala isso mesmo. Em 5 anos de guerra, o avião acelerou 50 anos de desenvolvimento. E acabou a guerra, o que a gente vai fazer com esses aviões grandes, com pessoal treinado, com infraestrutura? Vamos usar para ganhar dinheiro, vamos usar para transporte de passageiros, mas a gente precisa organizar, do jeito que está vai dar ruim. E aí os americanos chamam a convenção em 1944 para o seu território, a Convenção de Chicago. Essa Convenção de Chicago, ela reuniu 54 países. Esses 54 países trataram de basicamente 2 aspectos importantes. Um aspecto técnico, que era padronizar a aviação para que fosse possível ser internacional. Você imagina hoje um avião fabricado na China com o painel todo em chinês. Quem é que vai conseguir voar o avião? Só quem domina o mandarim, né? Então é complicado isso. Precisava haver um padrão. Não dá para fazer um avião na Rússia, botar o painel e as informações em russo, o outro na China, o outro nos Estados Unidos, e aí? Quem lê essas línguas todas, quem fala esses idiomas todos, e tecnicamente não pode haver erro, então a padronização era algo necessário, inclusive com largura de pista, com tipo de asfalto, com o tipo de serviço que é prestado, combustível e por aí vai. Controle de tráfego aéreo, meteorologia, tudo isso tinha que ser padronizado. E esse foi o aspecto técnico da Convenção de Chicago, que obviamente vai se refletir
no aspecto econômico, que uma vez padronizado a gente consegue ir mais longe e a mais locais vai ganhar mais dinheiro, né? E tem uma coisa muito importante, um legado muito importante que a Convenção de Chicago diz, que é o seguinte: precisamos criar aqui hoje uma entidade internacional que vai se dedicar 24 horas por dia exclusivamente à aviação civil. E aí surge a OACI, Organização da Aviação Civil Internacional. A ideia é em 44, mas ela não é criada em 44. Ela só entra em vigor em 47. Ela é criada em 44, melhor dizendo, mas ela só entra em vigor em 47. Né? A ideia surge em 44. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o porquê desse delay aí entre 44 e 47. De convenções, tranquilo? Paris 19, criou a SINA. Varsóvia 29, responsabilidade do transportador sobre pessoas e objetos transportados, criação do bilhete de passagem e da nota de bagagem. Roma 33, danos causados a terceiros. Chicago 44, padronização da aviação, expansão da aviação para o mundo todo e criação da OACI, Organização da Aviação Civil Internacional. Então, tranquilo, né? Mas aí tem outras 3 convenções que eu vou falar para vocês que podem aparecer aí nas provas de vocês, mas mesmo que não apareçam, fica aí de conhecimento para vocês. A primeira delas é Tóquio em 1963, Tóquio 63. Nessa convenção, os países se reuniram para falar sobre crimes praticados a bordo da aeronave. E aí já começa a surgir a intenção de criar uma legislação que fosse de encontro a esse problema, que era a sabotagem, o sequestro e uma série de outros crimes, que bombas a bordo e uma série de outros crimes que podem ocorrer dentro do avião. Então, Tóquio 63 trata de atos ilícitos, que são atos fora da lei, ou crimes. Houve uma convenção em Haia, na Holanda, em 1970, para tratar exclusivamente sobre o sequestro de aeronave. Surgiu um grupo armado lá, sequestrou o avião, o que cabe a cada país, o que cabe ao operador do avião, como é que isso vai funcionar, tá? E surge uma outra convenção em Montreal, aí é 1971, faltou a data aqui no meu slide, vou culpar a minha produção, mas é 1971. E essa convenção de Montreal meio que amarra o assunto de atos ilícitos e sequestro. Ela tem um extenso tratado sobre o que cabe a cada um, caso o avião esteja sendo sequestrado, tenha sido sabotado, o que cabe a cada país. Então, 3 convenções importantes: Tóquio 63, Haia 70 e Montreal 71, que falam mais ou menos sobre os mesmos assuntos ali, que é segurança da aviação civil, né? O security. Falam da segurança da aviação civil. Tranquilo com isso? Vamos falar rapidamente aqui da criação da OACI. O que acontece na criação da OACI? Vou fazer uma linha do tempo aqui, um gráfico desse que eu gosto aqui ao meu lado. Ó. Vocês sabem que a SINA foi criada na Convenção de Paris em 1919, eu acabei de explicar para vocês, e ela perdurou aí até a Convenção de Chicago em 1944. Na Convenção de Chicago em 1944, a Convenção resolve criar a OACI. Só que, para que a OACI fosse criada, metade dos participantes, dos países participantes, deveriam assinar o tratado. E aí isso levou um tempão, porque tinha que traduzir, convencer, né? Veja, nós estamos criando uma organização para mandar na gente. Então, peraí, eu quero ler esse texto, eu quero saber se essa organização não vai interferir na minha soberania e etc. Então, isso levou muito tempo. Levou aí 2 anos e meio, porque é 44, mas já é dezembro de 44, tá? E aí é 47 e é março de 47. Então não configura 3 anos não, dá 2 anos e pouco aí. Mas isso surge. E aí como é que faz? A gente criou, mas não pode entrar em operação. Não, ela funciona provisoriamente. E aí essa provisória recebeu o nome de OPACI, Organização Provisória da Aviação Civil Internacional. OPACI, tá? Organização Provisória da Aviação Civil Internacional.
Em 1947, quando todo mundo concordou, já todo mundo tinha assinado o tratado, ela deixa de ser provisória e passa a ser permanente, que é o órgão que a gente tem até hoje, que é a OACI, Organização da Aviação Civil Internacional. Como vocês vão fazer banca e a banca está em língua portuguesa, é um documento oficial, tem que aparecer OACI. Mas vocês podem encontrar ICAO por aí, tá? ICAO é OACI na língua original dela, International Civil Aviation Organization, tá? Vocês podem encontrar ICAO. Às vezes eu falo ICAO por força do hábito, mas para a banca, né, e nos documentos oficiais do Brasil, OACI, porque está usando a língua portuguesa. Então a OACI é um dos objetivos da Convenção de Chicago, era um dos objetivos da Convenção de Chicago, só que é extremamente importante, cai direto na banca, ó. É o primeiro órgão permanente de aviação civil internacional. Aí você vai dizer, mas Braga, a SINA foi criada em 1919 e é o primeiro órgão internacional de aviação. É verdade também, mas a SINA não era permanente. A SINA se reunia sempre que havia necessidade, era uma comissão. Órgão permanente dedicado full-time à aviação é a OACI. Tá? Então é o primeiro órgão permanente de aviação civil. Ela é responsável por todo o legado, toda a documentação produzido ali na Convenção de Chicago. Entraria em vigor depois de 50% da assinatura dos países com direito a voto. E aí, para esclarecer uma coisa para vocês, 54 países participaram da Convenção de Chicago, mas só 52 tinham direito a voto, 2 eram observadores, não tinham direito a votar, eles estavam como convidados observadores. E aí, para entrar em vigor, a OACI precisava de metade de 52, que é 26 assinaturas. Essas 26 assinaturas foram conseguidas em 1947. E aí está aí a OACI, ó, o símbolo da OACI aqui ao meu lado, apareceu ali. Foi formalmente criada em 4 de abril de 47, né? Ligada ao Comitê Econômico e Social da ONU. Hoje a OACI é uma agência da ONU. ONU é a Organização das Nações Unidas. É uma espécie de instituição, ficou muito famosa agora nesse período de pandemia, né? É uma instituição supragovernamental que resolve ou tenta padronizar ações no mundo todo. Ali, 192 países, às vezes mais, às vezes menos, porque tem país que se divide, vira dois e tal, fazem parte da ONU e, em consequência, fazem parte também da OACI e assinam seus tratados. Então, a OACI é uma agência da ONU ligada ao Comitê Econômico e Social. A sede da OACI é em Montreal, do Canadá, embora tenha escritórios no mundo todo, né, eu vou mostrar para vocês isso depois. E os objetivos da OACI são todos relacionados às questões governamentais. Bem-estar, desenvolvimento, crescimento econômico, né? Tudo que o governo deveria fazer pelas suas populações, a OACI está dedicada a fazer pela aviação, ou pelas populações do mundo, utilizando a aviação como instrumento. A OACI hoje proporciona padronização técnica operacional da aviação civil no mundo todo, é extremamente importante. E eu coloquei essa questão dos idiomas aqui, porque tem uma questão da ANAC que pergunta quais são os idiomas oficiais da OACI. Inglês, francês, espanhol e russo, tá? Então, prepare-se para isso. Eu costumo dizer, a banca da ANAC, né, se ainda estiver valendo, se ainda estiver em vigor, porque está nessa... acaba ou não acaba, eu espero que não acabe, que ela fique, eu só quero que ela melhore, né? A banca da ANAC não é uma prova hoje inteligente, é uma prova que ela busca a sua capacidade de decorar detalhes como esse, por exemplo. Não faz diferença nenhuma você saber que os idiomas oficiais da OACI são inglês, francês, espanhol e russo, e daí, né? Desde que tenha um idioma que a gente consiga entender, não há problema, mas, enfim, é a banca da ANAC. Meus queridos, seguimos esse roteiro aqui, esse singelo roteiro. Falamos da natureza jurídica do espaço aéreo, né, da questão ali de a quem pertence o espaço aéreo. Falamos das convenções ou conferências internacionais de aviação civil. E aí eu falei de Paris 19. Não, nos objetivos ali a gente fala sobre eles. Falei sobre a criação da OACI. E agora eu tenho certeza que você é faixa preta em contextualizar essas questões de soberania do Estado, do espaço aéreo, né? Você sabe que o pensamento inglês e o francês
eram opostos entre si, inspiração inglesa era soberania, formação francesa era liberdade, eles eram, né, diversos entre si, e eles geraram 4 teorias, 2 que repetiam o próprio pensamento de cada país, uma que misturava tudo, né? Teoria da liberdade era o pensamento francês, teoria da soberania era o pensamento inglês, teoria das zonas de área territorial era a mistura dos outros dois, e o pessoal da guerra que queria tomar tudo com arma. Então são 4 teorias. Prevaleceu a teoria da soberania, que começou a ser trabalhada na Convenção de Paris em 19 e foi ratificada, foi atestada como a única em 1944 na Convenção de Chicago. Viu como é que você está faixa preta aí? E tem as outras 3, né? A de Tóquio 63, Haia, Tóquio 63, Haia em 1970 e Montreal em 71, que tratam de atos ilícitos ali, né? E aí, falando sobre as convenções, a gente tem Paris 19, Varsóvia 29, Roma 33, Chicago 44, aí Tóquio 63, Haia 70, Montreal 71, né? O que cada uma dessas aí falava? A Convenção de Paris criou a SINA, né? Que é, além de tratar da internacionalização do espaço aéreo, criou a SINA. A Convenção de Varsóvia criou a responsabilidade do transportador aéreo sobre pessoas e objetos transportados, criou o bilhete de passagem e a nota de bagagem. A Convenção de Roma trouxe a responsabilidade do operador aéreo sobre pessoas e objetos na superfície. A Convenção de Chicago em 44 criou a OACI e padronizou a aviação para todo sempre, né? Criou todo esse padrão que a gente tem hoje de aviação ali e criou a OACI. A Convenção de Tóquio, a Convenção de Haia e a Convenção de Montreal trataram de atos ilícitos como sabotagem, sequestro, sequestro de aeronave, bomba a bordo, ameaça de bomba a bordo e etc. Elas tratam do security da aviação, algo que a gente vai estudar mais para frente. E, finalmente, você sabe aí como é que foi o processo. Você sabe explicar o processo de criação da OACI. Ela foi criada em 44, funcionou provisoriamente de 44 até 47, enquanto 26 países assinavam o tratado. Quando o tratado tinha 26 assinaturas, em 47, a OACI passa a funcionar. Tranquilo com isso? Fechamos assim a nossa aula sobre conferências de aviação civil e no próximo vídeo nós vamos falar dela, da OACI, né? Como é a estrutura da OACI, como é que ela está em todos os países do mundo e como é que é o trabalho da OACI. Esse assunto para o nosso próximo vídeo.